Todo início de ano é a mesma coisa. Você fala, esse ano vai. Preciso, já passou da hora de eu dar um jeito, de eu desenvolver no violoncelo, de eu resolver os meus problemas, de eu superar os meus desafios, de eu começar a tocar na igreja, de eu entrar na reunião de jovens, de eu entrar no ensaio, de eu tocar aquela música que eu gosto, enfim. Todo início de ano é a mesma coisa. Você começa muito motivado para desenvolver no violoncelo, nós estamos no início do ano e eu quero te trazer coisas que são inegociáveis, que você precisa pensar e colocar na sua prática para que esse ano seja de verdade o ano que você vai dominar o violoncelo e vai deixar de ser dominado por ele. Isso porque não é a empolgação que vai te levar mais longe, mas é a sua consciência, você olhar para o lugar certo, de maneira inteligente. Tem coisas que você não pode deixar passar e eu quero evitar que você desanime daqui 2, 3 meses, se não antes, daqui um mês. Mas antes de seguir, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, hypa o vídeo também e deixa o seu comentário. Quero sugestões de temas, porque esse ano tem muito vídeo por aí, hein? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro, sou violoncelista e sou professor de violoncelo, e aqui no canal eu trago para você os fundamentos do que faz você evoluir no violoncelo de verdade, e eu te ajudo a dominar o violoncelo 3 vezes mais rápido, sendo bem modesto, tá? Sem você precisar de dom ou talento musical, apenas seguindo um passo a passo que vai te levar longe no instrumento. Como eu falei, o ano tá começando, a empolgação vem, janeiro, e a gente já conhece esse filme. Começa o ano empolgado, janeiro, vou começar com tudo, aí vem fevereiro, de repente março, sumiu. Eu não quero que isso aconteça com você. O que eu vou trazer aqui para você hoje são fundamentos básicos, mas não são fundamentos óbvios, principalmente quando a gente vê alguém tocar. Quando a gente vê alguém tocar de fora, a gente não consegue observar os detalhes que são exigidos quando a gente está do lado de dentro, vamos dizer assim, vestido de violoncelo. Eu costumo dizer que de fora a gente observa os movimentos macros, tudo como um todo. E de dentro é exigido que a gente execute com movimentos micros. E aí é que entra a coordenação motora fina, você precisa desenvolver. Você pode me perguntar o seguinte, se são movimentos que são micros, invisíveis, a gente não consegue ver quando alguém toca, então são coisas avançadas? Não, não são coisas avançadas. Não são truques secretos e também essas coisas não acontecem no feeling, não acontecem intuitivamente. Principalmente, essas coisas não acontecem ou elas não são desenvolvidas tocando repertório, que são repertórios, aquela música que você gosta, o hino que você quer tocar, tentando tocar a suíte 1 de Bach, qualquer outro tipo de música. Tudo isso aqui só funciona de maneira consciente. É aí que o jogo pode mudar para você. E é por isso que eu separei para você os 5 pontos que são inegociáveis para você incluir na sua prática consciente no ano de 2026, para que você consiga manter essa constância e chegar no final do ano dizendo, finalmente, concluí um ano completo, mais consistente que os anos anteriores e conseguir, principalmente, evoluir no violoncelo. E eu posso te garantir, se você aplicar essas 5 coisas desde já, pelo menos essas 3 coisas vai acontecer com você. Você vai evoluir mais rápido, o seu som e a sua afinação vai melhorar significativamente e você vai sofrer menos, o seu corpo vai sofrer menos e a sua probabilidade de desistir, de desanimar, vai cair drasticamente. Então, nós vamos ponto por ponto. Primeiro ponto, e presta atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Eu falei que não são óbvios, né? Isso aqui parece ser muito óbvio, mas não é. O tanto de aluno que chega para mim não sabendo a postura e como posicionar o violoncelo não está escrito no gibi. Tem coisa que parece ser óbvia demais, mas não é. Uma boa postura vai fazer diferença, porque a postura não é só estética, a postura é eficiência. A gente começa pelo começo, pela base, pela estrutura, pelo alicerce, e a postura faz parte disso. Sabe quando você vê uma criancinha, você vai ensinar ela a sentar numa cadeira corretamente, sei lá, para exercer alguma atividade, por exemplo, para comer, senta aí para comer, isso, ajusta o pezinho, isso, encosta aqui. Quando a gente vem para o violoncelo, a gente se torna criança novamente, justamente por conta desses movimentos específicos e dessa coordenação motora fina que a gente precisa desenvolver. Então a gente é um adulto que entra em uma atividade que a gente não sabe fazer e a gente tem que pensar ponto por ponto. É muito comum chegar alunos com uma postura extremamente equivocada. Isso parece que não tem tanto efeito, mas tem muito efeito. Eu vou te falar por que isso acontece. Porque conforme você vai evoluindo, os outros pontos, eles vão se encaixando. Então, por exemplo, você posicionou o violoncelo, está confortável. Ok, agora eu vou montar a minha forma de mão esquerda. A forma de mão esquerda é mão arredondada, ângulo de braço. Ok, para fazer a digitação, para ter um relaxamento do polegar, para não sentir dor, para não tensionar o ombro, a gente vai eliminando esses pontos. Depois você aprende a pegar no arco, como tirar o seu primeiro som. E você vai ver que você precisa utilizar o seu arco e o seu braço em linha reta.
Você vai avançando e vai aprendendo a fazer o pêndulo. Tudo isso vai te dando mais liberdade, mais conforto, mais afinidade com o instrumento. E quanto mais você vai repetindo isso, mais confortável você vai ficando, mais íntimo do instrumento. Melhor tecnicamente você vai avançando, mas o contrário também pode acontecer. Quando você ignora isso e monta uma postura não adequada, você prejudica todos os pontos. E aí é um efeito bola de neve. Se você montou errado aqui, o seu ângulo de braço vai ficar equivocado também. Veja, meu ângulo de braço aqui, se eu posiciono o violoncelo aqui, meu ângulo de braço ele já vai ficar diferente. Ele vai ficar diferente. Aí se eu não sei a altura correta do meu instrumento, se ele estiver muito para cima, tende a tensionar mais o meu ombro. Se ele estiver muito para baixo, prejudica aqui também a minha digitação e a minha forma de mão, além do meu ângulo de braço. Se ele está longe para cá, fica mais difícil de tocar cordas graves, por exemplo. Meu braço que antes era reto, começa a acontecer isso. E vamos combinar, né? Se você aprendeu o primeiro passo, ou se quem está te ensinando, se quem te ensinou o primeiro passo errado, qual é a chance da pessoa te ensinar o segundo, o terceiro, o quarto, todos os outros passos da maneira correta? Eu até recebo mensagens, às vezes, principalmente no Instagram, de gente que eu já recebi recentemente alguém falar assim: ah, eu tenho dor na mão direita, mas é só isso que eu preciso. Se você tem dor na mão direita, nunca é um problema isolado da mão direita. Se você não sabe segurar o arco corretamente, qual é a chance de você posicionar o violoncelo corretamente? Se o arco ele acaba sendo algo que é mais importante na cabeça das pessoas, não, segurar o arco é mais importante do que posicionar um instrumento que parece ser, lembrar no começo, algo intuitivo, meio que de feeling, porque eu já sei sentar na cadeira, porque é só encostar um instrumento aqui. E aí esse pensamento, de novo, ele te leva para uma bola de neve de erros e consequências desses erros. Então se a sua mão direita dói, por exemplo, a sua revisão deve ser em todos os outros passos, porque alguma coisa não se encaixou. A chance de você estar fazendo tudo de maneira equivocada, errada, ela é muito grande. Com tudo isso, o que sofre? Sua afinação, sua mudança de posição, sua sonoridade, o seu vibrato, vai surgir dores, vão surgir desconfortos, tudo que não faz parte, tudo que não deveria ter enquanto você toca, enquanto você desenvolve. Meio que alinhado a isso, entra a consciência corporal. Muito importante. Você precisa entender onde é que você tem tensão, onde é que te dói, onde é que dói enquanto você toca, onde você cansa mais rápido. Quando isso acontece, é porque alguma coisa está desajustada e você precisa conhecer, você precisa saber, precisa fazer uma revisão. O violoncelo é um dos instrumentos que mais lesiona músicos em toda a face da terra, talvez, não sei. Mas quando você erra lá na postura, você vai desenvolver uma tensão para fazer a digitação da nota, que vai desenvolver uma tensão para tirar som do arco. E quando você vê, tá com tendinite, tá com algum outro problema, tá fazendo cirurgia, tá fazendo fisioterapia, tá sendo afastado do instrumento por um médico. Tudo coisas que eu já vi com alunos e possíveis alunos. Vários relatos eu tenho sobre isso, então isso é coisa séria. Precisa fazer uns alongamentos, precisa observar onde queima, onde dói. E conforme você vai evoluindo, você vai eliminando esses pontos de tensão. Quanto antes você eliminar, melhor. Tocar violoncelo é basicamente fazer qualquer uma outra atividade do dia que você já domina. Você não dirige com dor e acha aquilo normal. Ou você não está lavando uma louça e está sentindo o seu ombro queimar e está tudo bem. Tem que tocar o violoncelo sem sentir nenhum tipo de dor. Claro que no começo, quando você está iniciando, tem a parte do desenvolvimento da resistência de alguns músculos que você ainda não usava, algumas articulações, e aí você desenvolve eles, e aí ele vai ficando cada vez mais resistente, mas isso não pode durar por muito tempo. É importante que você tenha consciência corporal, porque isso vai te levar mais longe ou isso vai te barrar antes. Quando você sente dor, você não quer praticar, por quê? Porque eu sinto dor, qual é o sentido de tocar isso aqui, exercer uma atividade que eu sinto dor? Não é prazeroso. Deixa de praticar, então a sua prática diária começa a ficar mais escassa, logo a sua chance de desistir ela fica muito mais alta. O terceiro ponto é, tenha uma boa forma de mão esquerda. Como ter uma boa forma de mão esquerda? Mãos arredondadas, o polegar aqui atrás de maneira arredondada, os dedos de cima de maneira arredondada. Você vai fazer a digitação com a ponta dos dedos. Isso vai te dar mais articulação, isso vai te dar mais precisão, vai melhorar o seu som, a qualidade sonora, vai melhorar a sua afinação e vai te ajudar bastante também nas suas trocas de posição, quando você fizer vibrato e todos os elementos que você precisa enquanto toca. O que acontece é que quando você está aprendendo, o seu corpo ele te induz a fazer algumas coisas que não deveria, vamos dizer assim, é tentar pegar um atalho
que na verdade vai chegar lá na frente, isso vai te prejudicar e muito. Então você precisa fazer tudo isso de maneira consciente, encontrar exercícios, dar importância para exercícios que são diferentes de músicas, por exemplo. Sabe aqueles exercícios que são bem chatos, que é tipo isso aqui? Tipo, eles não são musicais, eles não são músicas legais de tocar, eles não são duetos. São exercícios mesmo. Esses exercícios são exercícios que vão te preparar para tocar qualquer coisa, qualquer música. São situações reais de jogo, vamos dizer assim, que você treina e aí tem que ser de maneira muito consciente. Ao invés de eu fazer... eu vou estudar lento, eu vou estudar devagar, muito devagar. Aqui eu estou estudando devagar, eu estou olhando a afinação, eu estou prestando atenção em como que o meu polegar está agindo aqui atrás, eu estou pressionando muito, qual é a região que eu estou fazendo a digitação para que o meu som fique claro, fique bonito. Tudo isso deve ser observado nesses exercícios. O que vem a seguir, geralmente, depois desses exercícios, são duetos ou são alguns repertórios dentro do método que você vai aplicar o que você aprendeu no exercício. É tipo, treino é treino, jogo é jogo, sabe? Enquanto você treina, você faz devagar e vai evoluindo. Na hora que você vai jogar, na hora que você vai tocar uma melodia, você tem aquele recurso para você executar. É meio contraintuitivo, sabe? O exercício é muito chato. A gente não se apaixona pelo exercício, a gente se apaixona pelo instrumento. E aí o exercício ele se torna algo muito chato mesmo. Só que é o exercício que te dá condição de executar aquilo dentro da música, porque sempre aparece. Então, o exercício muitas vezes parece ser fácil demais. Quando eu pulo ele, eu me engano achando que eu estou evoluindo, mas aí eu estou regredindo. Por que regredindo? Porque eu não estou desenvolvendo como deveria no exercício e quando eu vou para a música, ela sai mais ou menos. E aí, quando o tempo passa, aquilo que você deixou para trás, ele te faz falta. Então, você bate num teto onde chega numa altura que você não consegue. Por quê? Porque o seu corpo ele já foi treinado daquele jeito. E aí você sabe, para reconstruir dá muito mais trabalho, dá um trabalho dobrado. A mesma coisa acontece com o nosso quarto ponto, que é a empunhadura de arco. E a empunhadura de arco é muito mais do que detalhe. Se você começa o ano ou você começa com um arco mal organizado na sua prática, na sua vida com o instrumento, você passa o resto da sua vida brigando com o som. Aí você culpa a qualidade do arco, a corda, as minhas cordas que estão altas, o meu cavalete que é ruim, e não olha para o lugar que deve ser olhado, a causa real do negócio. Quando você vai tocar, a sua mão tem que ser flexível, nada de tensão para cima, nada de tensão para baixo, os dedos bem posicionados, um polegar arredondado também. Quer ver se o seu polegar está certinho, relaxado? Bate nele, ó. Bateu nele, ó. Ele volta, é porque está correto, tem uma pressão ideal aqui. Bateu nele, ele não voltou? Assim, então, nem se fala. Se você tem essa prática, ó, bateu nele, ele não voltou, ou o seu dedo afunda o arco aqui basicamente, melhor você repensar o que você está fazendo. Quando não tenho essa organização de arco, não só na empunhadura, mas também a organização das regiões de arco, você tem grandes dificuldades. Primeiro, uma empunhadura inadequada, dor, muita dor, falta de controle de arco, falta de domínio, som sujo, e aí você não vai conseguir explorar todas as regiões do arco, que aí entra um outro problema. Dentro de cada contexto, cada região de arco deve ser explorada para você tirar o melhor som e você se sentir cada vez mais confortável. E aí é onde entra a junção de tudo que a gente já conversou até aqui. Se eu tenho uma boa postura, se eu tenho uma boa forma de mão esquerda que eu construí juntamente, boa postura, depois uma boa forma de mão esquerda, depois uma boa empunhadura de arco, e depois entender como que funciona todo o meu braço sem nenhum tipo de tensão. Eu tenho relaxamento, eu tenho confiança, eu tenho independência com o instrumento, eu tenho afinidade com o instrumento. Tudo isso reflete no meu som. E eu ver o meu som evoluindo com muita qualidade, isso me motiva a estudar cada vez mais, a continuar com o instrumento. Eu falo cada vez mais, não é no tempo de estudo, é na qualidade mesmo, é não desistir, é não parar. E isso fica evidente quando eu vou tocar algo. Nenhuma dor, extremamente confortável, sem desespero, arco bem distribuído.
é isso que você tem que buscar. E, claro, buscar melhor do que isso, né? Você tem capacidade de ser infinitamente melhor do que eu. Quinto ponto, e esse ponto eu não vejo ninguém falar, mas é uma das coisas que eu falo lá dentro do curso e as pessoas começam a entender e ver que o violoncelo não tem nada de intuitivo, mas sim um passo a passo sistemático muito bem construído, que é sobre a antecipação. E a antecipação, e é aqui o fundamento mais invisível de todos. Antecipar não é tocar antes, antecipar é preparar antes. É chato, tá? Não é fácil resolver. Chega a ser engraçado, porque eu vejo os alunos tocar, chega a ser engraçado, porque quantos alunos eu já vi tocar e eles não conseguem separar, principalmente alunos que já tocam há mais tempo. Não conseguem separar, por exemplo, tocar o Brilha, Brilha, Estrelinha, que é onde resolve, o primeiro passo que resolve a antecipação, a primeira variação do Brilha, Brilha, Estrelinha, que é estar tocando em uma corda com a mão esquerda já preparada na outra. Eu toco a corda Lá e a minha mão esquerda está na corda Ré. Por quê? Porque isso melhora a minha articulação, melhora a precisão da minha afinação, porque as duas mãos, elas não caminham juntas, tá? Elas não fazem as coisas de maneira simultânea, exatamente no mesmo momento. A mão esquerda está à frente da mão direita. Eu só tenho a ganhar com isso, tá? Eu só ganho com isso. Por quê? Quando eu faço isso, e eu estou usando um exemplo que é muito básico, é muito simples. Quando eu faço isso, eu basicamente estou deixando de acertar a nota por uma roleta russa. Tem a referência do dedo 1. Enquanto eu estou tocando o dedo 1, esses 2, 3 e 4, ele já vem para cá. E aí a minha taxa de acerto da afinação ela já sobe. Sem contar que quando isso acontece, eu fico mais seguro. Quando eu fico mais seguro, eu tenho mais tempo. É claro que se for para parar para pensar, o tempo ele é muito pouco, mas ele faz muita diferença. De eu caprichar mais na minha mão direita. E aí a minha sonoridade melhora, tudo melhora, o meu som melhora, a minha afinação melhora, a minha articulação melhora, eu fico mais seguro. Automaticamente eu começo a eliminar os pontos de tensão, eu fico menos tenso, eu fico mais seguro. Já falei umas 3 vezes, mas é isso que acontece. Você fica mais confiante. Por quê? Porque não é arriscado o que você está fazendo, não é na roleta russa, não é será que eu vou acertar? Você já sabe que vai acertar porque a sua mão já está indo para o lugar antes mesmo da execução. Parece ser uma coisa simples, mas você deve ser muito bem instruída para fazer isso. Tá? Então a antecipação te dá independência, te dá segurança, te dá confiança e melhora todos os seus aspectos técnicos na hora da sua performance. O jeito errado de você executar tudo isso é tentar resolver isso tocando repertório, estudar no automático, achar que tudo é feeling ou é intuitivo e ignorar os sinais que o seu corpo dá e você tem ignorado. As tensões, os cansaços, as dores, isso não pode continuar, vai te dar sérios problemas de saúde. Enquanto isso, o jeito certo é você separar esses fundamentos, analisar o que é mais urgente, separar um tempo específico para prestar atenção naquilo que você está executando, dentro do objetivo que você traçou para aquele tempo, estudar devagar, lento mesmo, nem lento, porque lento ainda é um andamento musical, é devagar. Ridiculamente devagar. E sempre pensar enquanto você pratica. Enquanto você estuda, você pensa, você estuda consciente. É claro que existe uma briga, existe uma luta ali. A sua mente, que sabe que precisa ser executado, e o seu corpo, que tem alguns costumes, alguns vícios. E se você não tem vício, pense para você não acumular esses vícios. Ele sempre puxa para um lado, mas a nossa cabeça, ela tem que raciocinar de maneira consciente para que a gente puxe para o lado certo. E a gente tenha cada vez mais elementos para ir superando os desafios e as coisas não ficarem absurdamente difíceis ou até impossíveis. Um pequeno passo imediato que você já pode fazer é pegar alguns minutos, parar para observar a sua postura, a sua mão, o seu arco. Um tempinho do estudo só para isso. Eu recomendo que você faça isso cronometrado, porque aí assim você cumpre a sua tarefa, divide bem o tempo e faz exatamente aquilo que precisa ser feito, sem nada aleatório, focado, observando todos esses detalhes. Eu demorei quase 10 anos para entender isso, e quando eu entendi, eu passei a estudar menos tempo, menos horas e evoluir muito mais. Eu vou repetir o que eu falei lá no começo, você precisa parar de ser dominado pelo instrumento, você precisa dominar o instrumento e deixar de ser dominado por ele. E você só vai conseguir isso olhando para esses pontos, olhando para esses detalhes. Não é estudar mais horas, é estudar melhor. Se você quiser desenvolver um instrumento esse ano de verdade, não negocie esses 5 pontos e você vai ver uma evolução
absurda. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve, hypa o vídeo também, que é uma função nova aí que tem no YouTube, hypa o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também, porque agora vai ter muito conteúdo por aí. Feliz 2026 para você, muito violoncelo, muita música e atenção a esses 5 pontos. Até o próximo vídeo.